There comes the train. From Vigo, the Blue Hills comes the train of the Bavaria. Fala, professor Eustáquio Presley. Bom dia. Hoje são 18 de agosto de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui com o livro É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Rubem Alves, brasileiro nascido em Boa Esperança, no estado de Minas Gerais. E aqui uma biografia dele, do nascimento à morte. Rubem Alves foi um teólogo brasileiro, escritor, conferencista, psicanalista. Ele foi pastor protestante, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fez teologia no Brasil e depois fez doutorado em teologia nos Estados Unidos e abandonou depois a crença cristã. Aqui no livro, maravilhoso livro escrito pelo jornalista e escritor Gonçalo Júnior, aqui o Rubem Alves diz que a doutrina cristã é uma doutrina fundada em absurdos. É uma doutrina fundada em absurdos. E estou aqui tratando do Rubem Alves por quê? Porque anteontem coloquei em meu canal um vídeo em que o internauta Edson Martins, cujo irmão mais velho é evangélico, conta aqui um fato que ocorreu com seu irmão, o Edson Martins. E esse vídeo, eu fiz um texto sobre esse fato, e o Kennedy Letaif, o grande Kennedy Letaif, com o seu maravilhoso canal O Mago do Realismo, ele teve o prazer de ler meu texto e transformá-lo num vídeo. E eu coloquei em meu canal esse vídeo em que o Kennedy Letaif faz a leitura de um texto meu e sobre o fato que aconteceu com o irmão do ateu Edson Martins. Então o Edson contou que o irmão dele sofreu um acidente, caiu com a moto e aí veio o diálogo entre o ateu Edson Martins e seu irmão mais velho, que é evangélico. Então tudo isso está naquele vídeo e por isso eu resolvi aqui fazer mais uma análise sobre o caso. Então eu trago aqui o Rubem Alves, por quê? Porque aqui eu quero que você ouça o que ele, o Rubem Alves, disse numa palestra reportando-se ao filósofo alemão Nietzsche. Ouça aí o que o próprio Rubem Alves, que foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, doutor em teologia, que abandonou depois a crença cristã. Então ouça aí o que ele diz sobre Deus. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem, você ouviu aí o Rubem Alves dizer, reportando-se ao filósofo alemão Nietzsche, que basta uma pessoa falar o nome de Deus para ter sua inteligência paralisada. Basta a pessoa falar o nome de Deus para ter sua inteligência paralisada. E isso, gente, é uma verdade inatacável, uma verdade indiscutível. Quando uma pessoa começa a falar sobre algum Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. E aí é o caso aqui do irmão do Edson Martins. Ele sofreu um acidente, caiu com a moto, e ele trouxe explicações irrefutáveis
dentro de sua profunda ilusão religiosa. Então, irrefutáveis dentro da ilusão dele. Então, o irmão do Edson Martins, o irmão mais velho dele, evangélico, ele fez uso de explicações irrefutáveis dentro da ignorância dele, entendeu? Mas que são afirmações que ferem qualquer cérebro sadio. Então é sobre isso aqui que eu volto ao assunto. Então veja o quadro aí. Vamos aqui entender o que houve. Veja o quadro aí. Então no quadro, acima eu coloquei o irmão mais velho do Edson Martins. E aqui à direita, o Edson Martins. Então vamos aqui ao irmão mais velho. O que aconteceu com ele? Aqui está aí o fato. Veja. Queda de moto. Ele caiu juntamente com a moto. Muito bem. Quais foram as consequências dessa queda? Um terrível susto, acompanhe aí. Lesões corporais leves nas mãos, braços, pernas e pés e avarias na moto. Qual foi a explicação para o ocorrido? A explicação do irmão do Edson Martins, repito, que é evangélico. O que ele disse ao Edson Martins? Aí está. Ele disse ao Edson Martins que o Deus da Bíblia foi o responsável pela ocorrência do fato, a fim de evitar um mal maior. O irmão do Edson Martins disse que Deus fez com que ele caísse juntamente com a moto e se ferisse, e que a moto tivesse ali avarias. E Deus fez isso, diz o irmão do Edson Martins, porque um rapaz estava de olho na moto dele, um ladrão, e Deus fez com que ele caísse, porque se ele caísse nas mãos do ladrão, ele diz aí que jamais iria deixar a moto dele ser levada, e aí ele poderia morrer. Então Deus, de forma inteligentíssima, fez com que ele caísse a fim de que o ladrão fosse embora. Essa é a explicação do irmão do Edson Martins. E veja à direita aí, o Edson Martins fez aí a seguinte análise. Ele disse ao irmão dele: irmão, esse Deus não poderia ter agido de outra forma, menos traumática e danosa? Poderia, por exemplo, meu irmão, ter afastado do cérebro do ladrão a ideia de roubar a moto, evitando assim danos físicos a você, meu irmão, e danos materiais à moto. Essa aí foi a análise inteligentíssima do ateu Edson Martins, diante da explicação estapafúrdia de seu irmão. Muito bem, agora veja aí o quadro seguinte. Vamos analisar isso aí. Eu quero que você acompanhe meu texto. Eu fiz um pequeno texto, porque eu quero que você acompanhe aí, porque acompanhando um texto, a pessoa consegue apreender melhor o que se quer comunicar. Então veja aí o primeiro ponto. Eu levantei 3 pontos sobre a ignorância do irmão do Edson Martins. E eu faço isso com educação. Não é para menosprezar o irmão do Edson Martins. Não. Estou aqui fazendo uma análise sobre a afirmação dele. Então, levantei 3 pontos. Veja o primeiro aí. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. Vamos lá. Por que o irmão do Edson Martins invocou o Deus da Bíblia? Por quê? A resposta, gente, é muito fácil. É tão fácil quanto empurrar bêbado ladeira abaixo. E o entendimento dessa resposta é mais fácil ainda do que a própria resposta. Então vamos lá. Por que o irmão do Edson invocou o Deus da Bíblia? Por quê? A razão é simples. Acompanhe aí. Invocou o Deus da Bíblia por mera razão cultural. Se o irmão do Edson Martins fosse, por exemplo,
um cristão católico devoto de São Francisco, com certeza tê-lo-ia invocado. Esse seria o autor do fato, e não o Deus da Bíblia. Se o irmão do Edson Martins fosse um católico devoto de Nossa Senhora, tê-la-ia indicado também, e não São Francisco e o Deus da Bíblia. Se o irmão do Edson Martins fosse um adepto do islamismo, jamais teria invocado São Francisco, o Deus bíblico e Nossa Senhora. É fácil ver que a entidade imaginária invocada varia, muda de identidade conforme a crença religiosa do crente. Isso é público, isso é notório, isso é incontestável. Veja agora o segundo ponto: a fraca intervenção divina. O irmão do Edson Martins teve prejuízos, um tremendo susto, lesões corporais leves nos braços, pernas, mãos e pés e avarias na moto. Dias depois, vendeu a moto por um preço abaixo de mercado, em razão das deteriorações. É fácil verificar que a ajuda divina foi fraquíssima e ilógica, já que outras medidas poderiam ter sido postas sem prejuízo à vítima. E o terceiro ponto: arrogância extrema. Ao afirmar que o Deus da Bíblia o salvou, o irmão do Edson Martins sequer imagina sua arrogância extrema. Ao dizer que a entidade imaginária interveio para ajudá-lo, ao mesmo tempo está afirmando que a mesma entidade deixa de prestar ajuda a milhões de pessoas, inclusive deficientes físicos, mentais e criancinhas inocentes que caem nas mãos de criminosos. E pior, sem perceber, ele diz que a entidade imaginária é a responsável por todas as maldades, já que possui o poder para intervir em todas as situações. Se não age, então assume a culpa. Só para mostrar o absurdo da afirmação do irmão do Edson Martins, trago aqui um fato bem recente. Em junho passado, o menino Miguel, com apenas 5 anos de idade, caiu de um prédio 35 metros de altura, localizado em Recife. Sua mãe, Mirtes, empregada doméstica, havia deixado a criança com a patroa Sari Corte Leal, Sari Corte Real, que irresponsavelmente abandonou a criança no elevador. Miguel, em sua inocência, chegando à cobertura do prédio, escalou uma grade e, perdendo o equilíbrio, caiu. Pois bem, o irmão do Edson, um idoso, um pecador, segundo sua própria visão religiosa, foi salvo, segundo alega, pelo Deus da Bíblia, que negou ajuda ao pobre Miguel, um ser inocente, uma criancinha, com apenas 5 anos de idade. Por tudo isso, é fácil constatar que, quando alguém invoca um Deus qualquer, tem sua inteligência paralisada. Entendeu, gente? É isso aí o que afirmou o Rubem Alves, doutor em teologia, afirmou isso em uma palestra dele, reportando-se ao filósofo alemão Nietzsche. E é uma verdade.
Entre aspas, basta alguém falar o nome de Deus para ter sua inteligência paralisada. E assim, foi aí o exemplo trazido pelo irmão mais velho do ateu Edson Martins. Muito obrigado.